Olá, amados, bom dia, graça e paz, louvado seja Deus, amém? Nos nossos comentários, nós sempre avaliamos algumas coisas e é interessante que o autor agora de Primeira Reis, ele vai se voltar para uma batalha que narra a história de Acabe derrotando os sírios. E nós sabemos que Acabe não era um rei que andava segundo os padrões do Senhor, mas mesmo assim, ele vai ter vitórias na sua vida. Nós precisamos ter cuidado com relação a isso. Não quer dizer porque nós estamos tendo vitórias na vida, nós estamos agradando a Deus e precisamos separar isso muito bem. Amém? Então, o autor narrou muito a história dos reis, depois entrou na história dos profetas e agora ele vem falando dessa vitória de Acabe sobre os sírios. E na verdade essa vitória acontece porque os sírios desafiaram o Deus vivo. Então era mais uma batalha entre os deuses contra o Deus verdadeiro, e o Deus verdadeiro vai ganhar, tanto no alto como também nos lugares planos, porque o nosso Deus ele é Deus de vitória. Diz assim, 1 Reis capítulo 20. Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército. Havia com ele 32 reis e cavalos e carros. Subiu, cercou a Samaria e pelejou contra ela. Enviou mensageiros à cidade, a Acabe, rei de Israel, que lhe disseram: Assim diz Ben-Hadad: A tua prata e o teu ouro são os meus. Tuas mulheres e os melhores de teus filhos são meus. Respondeu desde Israel e disse: Seja conforme a tua palavra, ó rei, meu senhor. Eu sou teu e tudo o que tenho. Tornaram a vir os mensageiros e disseram: Assim diz Ben-Hadad: Enviei-te, na verdade, mensageiros que disserem: Tens de entregar a tua prata, o teu ouro, as tuas mulheres e os teus filhos. Todavia, amanhã a estas horas, enviar-te-ei os meus servos, que esquadrinharão a tua casa e a casa dos teus oficiais, meterão as mãos em tudo que for aprazível aos teus olhos e o levarão. Então, o rei de Israel chamou todos os anciãos da sua terra e lhe disse: Notai e vede como este homem procura o mal, pois me mandou exigir minhas mulheres, meus filhos, minha prata e meu ouro, e não lhe neguei. Todos os anciãos e todo o povo lhe disseram: Não lhe des ouvido, nem o consintas. Pelo que disse aos mensageiros de Ben-Hadad: Dizei ao rei meu senhor: Tudo o que primeiro mandastes do teu servo farei, porém isto agora não posso consentir. E se foram os mensageiros e deram essa resposta. Então, para que a gente possa entender, é uma leitura longa, Ben-Hadad ele vem contra Israel, contra Acabe. E ele quer que seja levado, cativo para Damasco, tudo aquilo que é do palácio do rei, seus filhos, suas mulheres, sua prata, seu ouro. E o rei até consentia, em que fosse levado o ouro e a prata, mas os filhos e as mulheres, jamais ele poderia permitir isso. Era uma ofensa muito grande. Então ele vai consultar aqui os anciãos, e os anciãos dizem assim: não lhe des ouvido nem consintas. E ele manda, essa resposta a Ben-Hadad. E Ben-Hadad está vindo com um poderoso exército, são 32 reis. Nós vamos ver que haverá uma estratégia, amém, da parte de Deus ainda para salvar Israel. E diz assim, versículo 12, quando Acabe manda a resposta, diz: Tendo Ben-Hadad ouvido essa resposta, quando bebiam ele e os reis na tenda, disse aos seus servos: Ponde-vos de prontidão. E eles se puseram de prontidão contra a cidade. Que cidade é essa? A cidade de Samaria. Então, no versículo 13, diz que chegou um profeta a Acabe, rei de Israel, e lhe disse: Assim diz o Senhor: Viste toda esta grande multidão? Pois hoje a entregarei nas tuas mãos e saberás que eu sou o Senhor. Perguntou Acabe: Por quem? Ele respondeu: Assim diz o Senhor: Pelos moços dos chefes das províncias. E disse: Quem começará a peleja? Respondeu: Tu. Então contou os moços dos chefes das províncias, e eram 232. Depois contou todo o povo, todos os filhos de Israel, 7.000. Olha,
vinha Ben-Hadad da Síria com 32 reis, e quando Acabe vai contar o seu povo, eram 232 chefes de planície e 7.000. Então, eles saem ao meio-dia, como diz no versículo 16, e diz que Ben-Hadad estava bebendo e embriagando-se na tenda, ele e os reis, e 32 reis que o ajudavam. Aí diz no versículo 17, saíram primeiro os moços dos chefes da província, Ben-Hadad mandou observadores que lhe deram a vida, dizendo, saíram de Samaria uns homens, e ele disse, quer venham tratar de paz, tomai os vivos, quer venham pelejar, tomai os vivos. Saíram, pois, da cidade os moços dos chefes das províncias e o exército que os seguia. Versículo 20. Eles feriram cada um ao homem que se lhe opunha, os sírios fugiram e Israel os perseguiu. Porém, Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns cavaleiros. Saiu o rei de Israel e destroçou os cavalos e os carros e feriu os sírios com grande estrago. Então o profeta se chegou ao rei de Israel e lhe disse, vai, ser forte, considere e vê o que has de fazer, porque daqui a 1 ano subirá o rei da Síria contra ti. Então, ele tem uma grande vitória, né? Mas o profeta vai dizer, daqui a 1 ano ele vai subir novamente. Então, nós vamos ver agora o porquê da vitória. No versículo 23, diz, os servos do rei da Síria lhe disseram, seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós. Samaria, ela ficava num monte. Então os sírios vão dizer aqui, olha, os deuses dos hebreus, eles são deuses de montes. Por causa disso, eles foram mais fortes do que nós. Mas pelejemos contra eles em planície, por certo seremos mais fortes do que eles. Às vezes você está numa situação e muitas vezes a afronta que vem é como se Deus tivesse abandonado você. É como se você não fosse conseguir vencer. Mas quando nós confiamos em Deus, irmãos, não importa o lugar que nós estamos, nem importa o poderio, ou a sabedoria, ou a capacidade bélica, ou a capacidade de vitória, mas nós precisamos entender que do Senhor é a batalha. E nós somos mais que vencedores. Então eles vão formar um outro exército, e decorrido 1 ano, versículo 26, Ben-Hadad passou em revista aos sírios, e subiu a Afeca para pelejar contra Israel. Também os filhos de Israel se passou em revista, foram providos de víveres e marcharam contra eles. Os filhos de Israel acamparam defronte deles, como 2 pequenos rebanhos de cabra. Mas os sírios enchiam a terra. Chegou um homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse, assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram, o Senhor é Deus dos montes, não dos vales, toda esta grande mutirão entregarei nas tuas mãos, e assim sabereis que eu sou o Senhor. 7 dias estiveram acampados uns de frente aos outros. Ao 7º dia travou-se a batalha e os filhos de Israel, num só dia, feriram dos sírios 100.000 homens de pé. Olha que vitória tremenda. Os restantes fugiram para a Afeca e entraram na cidade, e caiu o muro sobre 27.000 homens que restaram. Ben-Hadad fugiu, veio à cidade e se escondia de câmara em câmara. Então lhe disseram os seus servos, eis que temos ouvido que os reis da casa de Israel são reis clementes. Ponhamos, pois, pano... Então eles ouviam falar sobre Deus, né? E cada coisa que eles ouviam falar sobre Deus, eles tentavam aplicar. Então diz que Deus é clemente. E eles vão pedir clemência. E é interessante. Quando ele chega diante de Acabe, ele vai pedir para que poupe a vida, né? E Acabe vai poupar a vida. Acabe vai poupar a vida não porque o Senhor tinha mandado. O Senhor tinha mostrado que não era para poupar esse povo. Mas assim como Saul poupou a vida de Anak, rei dos Amalequitas, e com isso perdeu o trono, assim Acabe vai fazer um grande erro. Vai fazer com a aliança. E fez a aliança e o despediu. E Deus vai chamar a atenção dele por causa disso. Né? No versículo 35. Diz assim, então um dos discípulos dos profetas disse ao seu companheiro por ordem do Senhor, esmurra-me, mas o homem recusou fazê-lo. Ele estava dando uma ordem do Senhor, o homem recusou fazê-lo e por causa disso algo vai acontecer. O verso 36 diz, visto que não obedecestes à voz do Senhor, eis que em te apartando de mim um leão te matará. E tendo ele se apartado, um leão o encontrou e o matou. Encontrando o profeta outro homem, lhe disse, esmurra-me. E ele o esmurrou e o feriu.
Então se foi o profeta e se pôs no caminho do rei, disfarçado com a venda sobre os olhos. Ao passar, o rei gritou e disse: Teu servo estava no meio da peleja, quando, voltando-se um companheiro, me trouxe um homem e me disse: Vigia este homem, se vier a faltar, a tua vida responderá pela vida dele, ou pagarás um talento de prata. Estando o teu servo ocupado daqui e dali, ele se foi. Respondeu-lhe o rei de Israel: Esta é a tua sentença? Tu mesmo pronunciaste. Então ele se apressou e tirou a venda de sobre os olhos, e o rei de Israel reconheceu que era um dos profetas, e disse-lhes: Assim diz o Senhor: Porquanto soltaste da mão o homem que eu havia condenado, a tua vida será em lugar da sua vida, e o teu povo em lugar do seu povo. Então aquilo que deveria ser uma grande vitória vai se tornar num ato de justiça de Deus contra Israel. E versículo 43 diz: Foi-se o rei de Israel para a sua casa, desgostoso e indignado, e chegou a Samaria. Como pode, depois de uma grande vitória, ainda voltar-se desgostoso e desanimado? Isso porque não obedeceu a Deus. Então lembre-se, obedecer a Deus é a melhor coisa a se fazer. É a melhor coisa a se fazer. Então, nós vemos aqui que mesmo ele não sendo um rei fiel, por causa da afronta dos sírios, Deus lhe deu vitória. Nem toda vitória é por causa de você. Tem vitórias que é somente por causa do propósito de Deus. E nós precisamos entender que é a obediência a Deus que irá nos promover, que irá fazer com que nós venhamos a ter alegria, paz e satisfação. Desobediência a Deus nos trará somente desgosto e indignação. E fica esse aprendizado no comentário de hoje. Amém? Nós vamos ainda ouvir sobre a vida de Acabe. E é interessante, o livro vai acabar com a sua morte. Então, é importante você ler a Bíblia e compreender os textos que você está compreendendo. E esse é o nosso desafio. Hoje à noite quero convidar você a estar conosco na Casa do Oleiro. Estaremos com o nosso culto da família e será uma grande bênção receber você com sua família lá na igreja. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.